Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 17 de agosto de 2023, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, 21, ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E assim, amados, Jesus, em seu último momento na cruz, nos ensina como libertar o coração das correntes do rancor e do pecado, através da oração, quando ele reza dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vejam, né? O que a gente tem que perceber, amados irmãos, é que essa daqui era a prática da igreja daquela época. Ou seja, a igreja, né, ela não guardava rancor, né? Ela imediatamente começava a rezar. E Jesus nos dá o exemplo, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, a mágoa ou o rancor precisam ser transformados em oração. Vejam, Jesus nos dá o exemplo justamente ali na cruz, né, depois de ter sofrido tudo o que ele sofreu, mas ele não deixa aquele sofrimento continuar. Ele elimina ele ali, dizendo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus ensina a igreja como ela deve fazer com o rancor, ou seja, deve perdoar não só 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. E como é que ela faz? A igreja deve transformar o rancor em oração. E assim, amados irmãos, também podemos ver essa mesma atitude em Atos dos Apóstolos. Antes de morrer, Estevão, lá no capítulo 7, versículo 60, também reza dizendo: Senhor, que não seja contado para esses homens este pecado. Ou seja, amados irmãos, Estevão também, antes de morrer, reza pedindo justamente, assim como ele perdoa, que também Deus perdoe. Ou seja, que não seja contado para aqueles homens o pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos rezar uma vez ou mais. Vai depender da nossa capacidade, ou seja, da nossa dificuldade de perdoar quem nos ofendeu. E não podemos, amados irmãos, esquecer que perdoar é sinal de sabedoria, pois o perdão ilumina as trevas do rancor, cura as feridas da alma, restaura os corações partidos, revigora os fracos e dá nova vida aos que tropeçam. Por isso, amados irmãos e irmãs, que sejamos inteligentes, né? E não soframos sem necessidade. Vejam, precisamos ser inteligentes e não sofrer sem necessidade. Não carregar, amados irmãos, o insuportável fardo do rancor, da vingança, né? Pois eles nos cegam e aprisionam a nossa alma. Vejam, amados irmãos, eles nos cegam e aprisionam a nossa alma. Ou seja, né? É como aquele veneno que vai correndo a nossa alma por dentro. Então não podemos deixar que o rancor, amados irmãos, permaneça na nossa alma. A gente tem que tirar ele, porque ele é um veneno. E assim, amados irmãos, compreendamos o nosso maior ato de liberdade é perdoar. Pois só podemos perdoar, amados irmãos, se nós formos livres, né? Ou seja, só é capaz de perdoar aquele que aprendeu a ser livre. E, como diz a oração de São Francisco, amados irmãos, é perdoando que se é perdoado. Ou seja, é libertando que aprendemos a ser livres, ou é perdoando também que se é libertado. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.